O mundo volta seus olhos para a América Latina em meio a uma escalada de tensões que pode redefinir o equilíbrio geopolítico no hemisfério ocidental. Nas últimas semanas, os Estados Unidos, sob a liderança de Trump, ampliaram drasticamente sua presença militar no Caribe, em um movimento que reacende memórias da Guerra Fria e envia um recado claro ao regime autoritário de Nicolás Maduro. Ao mesmo tempo, as declarações firmes de Trump em entrevista à CBS deixam evidente que Washington está disposto a agir com força contra governos que desafiem seus valores e comprometam a segurança regional. A recente entrevista ao programa 60 Minutes, da rede CBS, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou a possibilidade de um conflito direto entre Washington e Caracas, embora tenha deixado claro que os dias do ditador venezuelano Nicolás Maduro no poder podem estar contados. Quando questionado sobre a chance de os Estados Unidos entrarem em guerra com a Venezuela, Trump respondeu com firmeza: "Duvido, não acho que vá acontecer, mas eles têm nos tratado muito mal." Apesar do tom aparentemente moderado, suas palavras deixaram transparecer a crescente impaciência americana diante de um regime autoritário que há anos desafia os interesses e os valores democráticos do Ocidente. Nas últimas semanas, os Estados Unidos intensificaram de maneira significativa sua presença militar no Mar do Caribe, numa mobilização que especialistas descrevem como o maior deslocamento de forças na região em décadas. Trata-se de uma demonstração de poder e prontidão que reafirma o papel de Washington como força de estabilidade nas Américas. A operação envolve uma coalizão impressionante de meios militares, navios de guerra, bombardeiros estratégicos, caças de última geração, drones, fuzileiros navais e aviões de reconhecimento. Oficialmente, o governo americano afirma que o objetivo é combater o tráfico internacional de drogas, uma das principais fontes de financiamento do regime chavista e de grupos criminosos aliados. Porém, analistas avaliam que o verdadeiro propósito é político e estratégico: pressionar Maduro e conter a influência de regimes autoritários na região. Desde o início de setembro, ataques realizados por forças norte-americanas no Caribe e no Pacífico Oriental resultaram na morte de pelo menos 64 pessoas, segundo dados da CBS News. Ainda assim, Trump defendeu que as operações tinham caráter humanitário e preventivo, lembrando que cada barco abatido mata 25 mil pessoas por causa das drogas e destrói famílias em todo o país. O discurso, ao mesmo tempo firme e moralmente justificado, reforça a narrativa de que os Estados Unidos não apenas combatem o narcotráfico, mas também buscam proteger sua população e desmantelar redes criminosas que se beneficiam do caos venezuelano. O volume e a escala das ações militares indicam uma estratégia muito mais ampla do que simples missões antinarcóticos. Trata-se de restaurar a segurança e o equilíbrio no hemisfério. A entrevista, concedida a partir de sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, também revelou nuances sobre possíveis planos futuros. Quando pressionado sobre a hipótese de um ataque terrestre, Trump foi enigmático, recusando-se a negar a possibilidade e dizendo: "Eu não diria que faria isso. Não vou dizer o que vou fazer com a Venezuela, se vou fazer ou se não vou fazer." A resposta calculada manteve o elemento de imprevisibilidade, uma marca da diplomacia de força, e reforçou a incerteza geopolítica em torno do regime chavista, mostrando que Washington está disposto a agir conforme for necessário. Entre as demonstrações de poder mais simbólicas, aviões bombardeiros B-52 realizaram voos de treinamento e simulações de ataque aéreo nas proximidades do litoral venezuelano. Paralelamente, fontes de inteligência confirmaram que Trump havia autorizado o envio de agentes da CIA ao território venezuelano e ordenado o deslocamento do porta-aviões USS Gerald R. Ford, o maior do mundo, para o Caribe. Para analistas militares, essa movimentação representa uma tentativa clara de intimidação estratégica,
Um lembrete de que os Estados Unidos continuam sendo a principal potência militar e política do planeta. O regime de Nicolás Maduro, acuado, reagiu com críticas previsíveis, acusando Washington de fabricar uma nova guerra para justificar sua presença militar na região. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, alinhado à esquerda, também se manifestou, afirmando que os ataques navais dos Estados Unidos no Caribe seriam uma desculpa para dominar a América Latina. A tensão diplomática reacendeu antigas disputas regionais, revelando como certos governos preferem defender ditaduras fracassadas em vez de se posicionar ao lado da liberdade e da democracia. Durante a entrevista, Trump também abordou questões internas, com o mesmo tom direto que o tornou conhecido. Ele declarou que os Estados Unidos não iriam permitir a entrada descontrolada de imigrantes, destacando que muitos estariam vindo da Venezuela e de outras partes do mundo. Eles vêm do Congo, vêm do mundo todo, não estão vindo só da América do Sul, mas a Venezuela, em particular, tem sido um problema. Lá tem gangues, afirmou, citando o grupo criminoso Tren de Aragua, que chamou de a gangue mais cruel do mundo. O comentário reforçou a preocupação legítima com a segurança das fronteiras e o impacto da imigração desordenada, uma consequência direta da falência do regime venezuelano e de sua conivência com o crime organizado. Trump também foi questionado sobre a possibilidade de retomada dos testes nucleares pelos Estados Unidos, um tema sensível, mas importante dentro de sua visão de dissuasão estratégica. Quando a jornalista perguntou se ele considerava a hipótese de os Estados Unidos detonarem uma arma nuclear pela primeira vez em mais de 3 décadas, o presidente respondeu sem hesitar: "Estou dizendo que vamos testar armas nucleares como outros países fazem, sim." A declaração provocou reação imediata entre aliados e adversários, mas mostrou a disposição de Trump em não submeter os Estados Unidos a padrões diferentes daqueles impostos por potências rivais. O secretário de Energia, Chris Wright, posteriormente explicou que não havia planos para testes explosivos, mas a mensagem de força já havia sido transmitida. A fala de Trump ocorreu em meio a uma prolongada paralisação do governo americano. O presidente responsabilizou os democratas pela crise, chamando-os de lunáticos desvairados que perderam o rumo, e expressou confiança de que o impasse terminaria com uma vitória republicana, reafirmando sua imagem de líder combativo, disposto a enfrentar tanto adversários externos quanto a oposição interna. A entrevista à CBS foi também a primeira concedida por Trump desde o processo movido contra a Paramount. O caso terminou com um acordo de 16 milhões pagos pela Paramount, valor destinado à futura biblioteca presidencial de Trump, um episódio que reforçou sua postura de enfrentamento à grande mídia e à parcialidade jornalística. Enquanto isso, o aumento da presença militar americana nas águas do Caribe atingiu um nível inédito desde o fim da Guerra Fria. Segundo análises do Washington Post e de centros estratégicos internacionais, o governo Trump preparou uma estrutura capaz de sustentar tanto operações de interdição marítima quanto uma possível escalada de força direta contra o regime venezuelano. As forças norte-americanas já contam com 8 navios de guerra, um submarino nuclear, um navio de operações especiais e diversas aeronaves de reconhecimento, com a chegada iminente do porta-aviões USS Gerald R. Ford. O contingente será reforçado por mais 3 navios de escolta e cerca de 4.000 militares adicionais. Um claro sinal de prontidão e dissuasão. Para muitos analistas, o envio do grupo de ataque liderado pelo Ford marca um divisor de águas. Ryan Berg, diretor do Programa para as Américas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, destacou que a presença do porta-aviões indica uma fase mais assertiva da política americana. A competição por esses navios é enorme, porque apenas 3 são mobilizados simultaneamente. Assim que o Ford chegar ao Caribe, o tempo começará a correr, e Trump
terá cerca de um mês para decidir se lançará um ataque antes de precisar deslocar o navio para outra região, explicou Berg. Paralelamente, bombardeiros estratégicos B-52 foram enviados à costa venezuelana em uma poderosa demonstração de força. Imagens de satélite analisadas pelo Washington Post mostram que o Pentágono também deslocou caças F-35 para bases em Porto Rico e reforçou unidades em pontos-chave das ilhas caribenhas. O grau de prontidão operacional vai muito além de uma simples operação antinarcóticos, o que reforça a percepção de que os Estados Unidos estão preparados para qualquer cenário, inclusive uma ação cirúrgica ou bloqueio total. Enquanto a tensão militar cresce fora de suas fronteiras, dentro da Venezuela, o colapso se aprofunda. Um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais da Universidade Católica Andrés Bello, UCAB, projeta que o país encerrará o ano de 2025 com uma inflação de aproximadamente 221% e uma retração econômica de 2,05%. O relatório, publicado pelo portal Efecto Cocuyo, ainda aponta uma queda de 11% na produção de petróleo, 20% nas exportações de petróleo bruto e mais de 30% nas exportações totais. Segundo os pesquisadores, o ambiente é extremamente adverso, agravado por mudanças na política econômica promovidas pelo novo governo dos Estados Unidos, pelo restabelecimento das sanções petrolíferas e financeiras e pela evolução desfavorável do mercado de petróleo. Na prática, isso revela a fragilidade de um sistema que depende da benevolência de potências estrangeiras para sobreviver. A deterioração econômica é tão profunda que o dinheiro literalmente perdeu o valor. Notas de bolívares são vistas espalhadas pelas ruas de Caracas, tratadas como lixo por uma população que há muito abandonou sua própria moeda. O que antes foi uma potência energética regional, hoje é um retrato da miséria e da falência moral de um regime socialista que prometeu igualdade e entregou ruína. O Fundo Monetário Internacional projeta que a inflação possa alcançar 270% até o fim de 2025, embora economistas locais alertem que o número real pode superar os 400%, empurrando o país para uma nova espiral de hiperinflação. A produção de petróleo, outrora pilar da economia venezuelana, despencou de 980 mil barris diários em março para 870 mil em abril, após o vencimento das licenças que permitiam a empresas estrangeiras como Chevron, Eni e Maurel & Prom operarem no país. Essa perda de receita reduziu drasticamente o fluxo de dólares, forçando o Banco Central da Venezuela a imprimir moeda em ritmo recorde. Em maio, a liquidez monetária havia crescido 250%, corroendo ainda mais o valor do bolívar. Estima-se que a moeda venezuelana perca em média 13% de seu valor por mês, enquanto o dólar paralelo já vale 43% mais que a taxa oficial, 217 bolívares por dólar oficialmente, contra 310 no câmbio negro. O abismo cambial simboliza a desintegração completa de um sistema econômico. O dólar americano, amplamente adotado como meio de troca, tornou-se escasso e até mesmo o comércio físico entrou em colapso em várias regiões. Transações digitais se tornaram a única forma viável de sobrevivência, em meio a preços imprevisíveis e uma economia à beira do colapso total. A Venezuela, antes símbolo da riqueza petrolífera, hoje é um alerta para o mundo. O resultado inevitável de décadas de corrupção, autoritarismo e socialismo fracassado.